Animais selvagens podem ser muito perigosos. Se sentirem a menor ameaça, não hesitarão em atacar imediatamente. Não importa para eles quem ou o que atacar, pessoas ou carros. Como se vê, carros não são problema para eles. E agora você vai ver. De elefantes furiosos a cães destruindo carros. Nesse episódio você vai ver os ataques mais incríveis de animais selvagens em carros. Vamos nessa! Elefantes. Os elefantes são os maiores animais terrestres vivos. Seu comprimento de corpo atinge de 6 a 7,5 metros e seu peso médio é até de 5 toneladas. Imagine só a força desses animais. Eles nem precisam fazer muito esforço para capotar um carro de passeio. Apesar de os elefantes serem muito inteligentes e não terem problemas em interagir com humanos e seus congêneres, eles também podem ser muito agressivos. Veja só, não custou nada ao elefante capotar um carro de passeio. Parece que o carro é, na verdade, um carro de brinquedo e que não pesa nada. Raiva junto à força é uma combinação séria. Ainda bem que ninguém estava no carro no momento. Eu acho que havia algum tipo de festival acontecendo, mas não foi conforme o planejado. O elefante claramente ficou furioso e começou a liberar toda a sua raiva. Primeiro ele derrubou as motocicletas que estavam por perto e depois capotou sem esforço um pequeno carro. O seguinte incidente ocorreu na Dinamarca. Elefantes de circo começaram um tumulto no bebedouro. De acordo com testemunhas, o incidente foi culpa do treinador dos gigantes. Acompanhando os animais até a praia local, o trabalhador do circo atingiu um dos elefantes com força com um chicote. O resultado foi impressionante. Os animais pararam de ouvir comandos e ordens e começaram a amassar os carros e assustar os moradores. Um dos carros foi o que mais sofreu. O elefante o pegou facilmente com suas presas e jogou a vários metros do chão. Eu me pergunto se as companhias de seguro estariam dispostas a acreditar na história de que o maior mamífero terrestre gostou do seu carro e decidiu brincar um pouco. Aconteceu na Tailândia. Primeiro, o elefante lidou com um espelho retrovisor. Depois verificou se a roda estava segura e se o para-choque estava bom. Então, o gigante quis sentar no capô e o elefante subiu no capô com as patas dianteiras. O motorista, não querendo mais tolerar tanta grosseria, voltou correndo e deixou o elefante sozinho com o para-choque rasgado. O casal no carro azul claramente não achava que sua propriedade, ou eles mesmos, seria o que o elefante iria querer descarregar sua raiva. Turistas nesse parque de safari pararam para assistir e filmar uma manada de elefantes. A certa altura, no entanto, os animais notaram as pessoas e começaram a se aproximar. Eles estavam claramente perturbados pela presença de estranhos. Um dos gigantes de repente se lançou contra o carro e a atingiu com suas presas. Não admira que as pessoas estivessem assustadas. Nesse vídeo, outro carro com turistas quase se tornou a vítima do elefante. O motorista deu a marcha ré a toda velocidade para não conhecer a fúria do elefante africano. Aqui, o elefante literalmente empurrou o carro para o lado de uma só vez. E aqui, felizmente para essas pessoas, o animal não conseguiu virar o carro. Embora estivesse falando sério, as pessoas deixaram o local do acidente rapidamente. Rinocerontes. O rinoceronte é o segundo animal terrestre depois do elefante. Seu comprimento de corpo pode variar de 2 a 4 metros. Sua altura pode variar de 1 a 2 metros. E seu peso pode variar de 2 a 4,5 toneladas. Devido ao tamanho e especialmente o humor explosivo dos rinocerontes, é melhor não irritar esses animais. Essa filmagem mostra um rinoceronte furioso atacando o carro de um funcionário no Serengeti Park, localizado na Alemanha. O animal, apelidado de Cussini, atacou o carro com a buzina e depois capotou o veículo 3 vezes. A mulher sofreu vários ferimentos, mas felizmente sobreviveu. O animal pode ter se comportado assim porque confundiu o carro com um rival em potencial. A cena é um parque de safari no estado de Puebla, no México. A câmera capturou um momento em que o rinoceronte atacou um carro em que havia uma família de várias pessoas. O animal apontou para o volante do veículo, tentando pegá-lo com um chifre. A certo ponto, o rinoceronte até conseguiu tirar o carro do chão. O motorista assustado pisou no acelerador, mas o animal não se acalmou e começou a perseguir o carro. A equipe do parque explicou que o rinoceronte se comportou assim porque havia uma fêmea por perto. O macho adulto sentiu o cheiro e decidiu demonstrar sua força atacando o estranho. Esse incidente horrível aconteceu no Parque Nacional Etosha, na Namíbia. Vários carros com turistas, um deles cinegrafista, pararam para observar o rinoceronte.
No entanto, em algum momento, o próprio rinoceronte se interessou por eles. Talvez não tenha gostado da atenção, ou o animal viu um perigo no off-road branco. De qualquer forma, ele bateu no carro, mas isso não foi o suficiente. Então ele bateu no carro mais uma vez para ter certeza. Os carros não pararam no local e os motoristas pisaram no acelerador. Na Índia, um rinoceronte pesando várias toneladas decidiu dar um passeio à tarde. Ele escapou do Parque Nacional Kaziranga, correu para uma estrada próxima e começou a irritar os nervos de todos os usuários da estrada. O poderoso animal correu bem no meio da estrada, sem respeitar as regras de trânsito. Não se importava de atacar todos os carros em seu caminho. Depois de um tempo, o rinoceronte ficou entediado com essa atividade e decidiu virar a estrada para uma vala. 2 rinocerontes ambulantes estavam muito interessados no safari off-road. Assim que o carro começou a se mover, os rinocerontes pensaram que era parte da brincadeira e começaram a segui-lo. A perseguição durou 2 minutos. O vídeo foi interrompido no momento em que o carro parou e os rinocerontes se aproximaram do cinegrafista. Espero que eles tenham se separado pacificamente. Crocodilos! Os crocodilos são alguns dos maiores répteis do planeta. Eles são predadores implacáveis e astutos. Eles têm mandíbulas tão poderosas que nenhum outro animal da Terra tem força semelhante. Aqui estão suas mandíbulas em ação. Nessa filmagem, o réptil arrancou facilmente o para-choque do carro. O dono do off-road decidiu provocar o predador dentuço, mas o crocodilo ficou apenas furioso. O crocodilo não era muito mole, então atacou o carro e arrancou facilmente uma parte dele, demonstrando assim que estava no comando do território. Aqui, o xerife deixou seu carro oficial ao lado de uma rua tranquila e verde. Um crocodilo apareceu abruptamente do matagal e, sem hesitação, agarrou-se firmemente ao para-choque dianteiro. O réptil só se soltou do para-choque quando o carro começou a dar ré. Hipopótamos. O hipopótamo é um grande mamífero semiaquático. Em tamanho, ele é inferior talvez apenas aos elefantes e rinocerontes. Um hipopótamo adulto pode pesar até 4 toneladas. Esses animais são capazes de demonstrar agressividade, principalmente se sentirem que seu território ou seus filhotes estão ameaçados. Essa filmagem mostra um hipopótamo em uma ponte. O motorista parou e em poucos segundos seu carro foi atingido com a força pelo hipopótamo. O gigante danificou uma das portas e o capô. Além disso, deixou vestígios de dentes no carro. Participantes de um safari em Botsuana quase foram vítimas de um hipopótamo furioso quando dirigiam seu carro muito perto dele. Leões. O rei da selva também é capaz de atacar carros. Nessa filmagem, por exemplo, vemos como em uma das reservas naturais, um leão arrancou o espelho traseiro lateral de um SUV e, tendo claramente insinuado que não tinha intenção de parar, perseguiu o carro junto com as leoas. Aqui, o representante da família felina levantou-se nas patas traseiras e tentou morder o teto do carro. O carro permaneceu intacto. Depois que a fêmea rejeitou esse leão várias vezes, decidiu descontar em algo. E havia alvos adequados ao redor, carros de turismo, que ela atacou. Eu me pergunto se essa demonstração de poder teve algum efeito sobre a fêmea. Touros. Esse caso ocorreu na província espanhola de Guadalajara. Durante uma festa, um touro saiu correndo para a rua e atacou um carro no qual estava sentada uma família com crianças. O animal furioso agarrou a parte dianteira do carro com seus chifres e tentou virá-lo. O touro podia ser visto perfurando o radiador com seus chifres e o líquido jorrou. Isso durou cerca de meio minuto, quando as testemunhas finalmente conseguiram distrair o touro. Felizmente, todos sobreviveram. Esse animal furioso estava operando perto da estação ferroviária da cidade de Raipur, no norte da Índia. O touro não gostou muito do carro branco e fez o possível para fazer algo a respeito. Uma tentativa de capotar o carro não foi bem sucedida, embora o touro tenha tentado por 15 minutos. Cachorros! Uma câmera de segurança registrou apenas um caso flagrante. Uma matilha de vira-latas cometeu um verdadeiro ato de vandalismo. Aconteceu na Turquia. Pela manhã, o dono do carro ficou muito surpreso quando se aproximou do carro. Seu veículo, que estava estacionado na noite anterior sem nenhum dano, agora estava praticamente desmontado. Ele ligou para a polícia, presumindo que o carro havia sido roubado. Depois de rever as imagens da câmera, o homem ficou ainda mais surpreso, pois não fazia ideia de que o carro havia sido mutilado por cães de rua. Talvez eles estivessem tentando pegar um gato que poderia estar escondido atrás do carro.
mas felizmente o gato não foi visto na filmagem. Isso é tudo, pessoal. Qual ataque a carro pareceu o mais inesperado e incomum para você? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.